Pai Senhor, tudo bem? Nós estamos aqui no mais um devocional. Eu não sei que horas que você vai estar ouvindo essa mensagem. Não sei se vai ser de manhã, de tarde, de noite, mas eu tenho certeza que se chegou até você é porque Deus, Ele quer falar com você. E Ele vai falar. E o tema dessa mensagem é o poder da oração. Daniel foi uma grande inspiração para eu estar trazendo essa palavra hoje. Daniel orava, Daniel buscava Deus. E nós vamos estar lendo o capítulo 6 de Daniel, do versículo 10 ao 13, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinastes o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes antes. 3 vezes por dia faz a sua oração. Amém? Daniel orava 3 vezes ao dia, segundo o que ele aprendeu com os patriarcas. Isso já veio do costume dele. E ele orava sempre voltado para Jerusalém. Por quê? Porque ele não conseguia sair dele tudo aquilo que ele tinha aprendido sobre Deus, sobre o Senhor da vida dele. Ele podia estar naquela terra de Babilônia, ele podia ter ido lá cativo, mas mesmo com toda aquela situação que ele estava vivendo, ele não se corrompeu, ele não deixou de fazer aquilo que ele tinha sido ensinado para fazer, ele não deixou de ser fiel a Deus. Ele vem nos dando uma grande lição de obediência e de oração. Quando a gente se põe no lugar dele um pouquinho, a gente consegue trazer para os dias de hoje, para o mundo que nós estamos vivendo, o que está acontecendo? É um tempo de incerteza, é um tempo de caos, um ano de 2020 foi um ano muito atípico para todos nós. E muita gente está deixando de orar. Muita gente está deixando de buscar o Senhor, porque está inseguro com as notícias, inseguro com as improbabilidades, inseguro com o futuro. Uma hora fecha tudo, outra hora abre tudo, agora parece que vai fechar tudo. A gente não sabe como tá tudo muito incerto. Países fechados, países abertos. As pessoas perderam o livre acesso de caminhar, de entrar e sair. Só que isso não pode nos afastar da oração, pelo contrário. Aí que nós temos que ficar firme, mesmo quando a gente não tem certeza, mesmo quando a gente não sabe que caminho seguir e nem o que vai acontecer amanhã, a gente tem que ter uma única certeza, que Deus está nos nossos dias, sendo os dias bons ou sendo os dias maus. E Daniel veio nos ensinar isso também. Além dele não ter se corrompido, de não ter deixado a idolatria entrar no coração dele, ele também não deixou o medo. Porque se você for ver bem, ele não estava 100% feliz. Ele foi levado cativo. Ele não foi por vontade própria. E muitas coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje não estão acontecendo pela nossa vontade, estão sendo impostas a nós. E mesmo assim, a gente tem que ter a consciência que não interessa o que dizem, não interessa o que fazem lá fora, interessa o que nós somos com Deus. Interessa aquilo que nós estamos depositando diariamente para o Senhor. Porque o Senhor, ele não precisa de meios favoráveis para nos abençoar. Não vai ser uma pandemia que vai nos parar. Não vão ser pessoas
nos difamando, tentando fazer editos contra nós, como diz o texto, que vai nos parar. Porque Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. E esse propósito, ele tem que seguir, ele tem que continuar. Só que quem vai manter essa conexão com o Senhor somos nós. Nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis. O texto é muito claro, ele diz que Daniel subiu no quarto dele. Então, para falar com Deus, nós temos que subir. Nós temos que elevar os nossos pensamentos. Nós temos que estabelecer essa conexão e fazer com que o céu desça na terra no momento da nossa oração. Para acabar com as nossas inseguranças, com os nossos medos, com as nossas incertezas. A partir do momento que você deposita isso na mão de Deus, tudo começa a clarear. Por mais que você esteja numa situação difícil, a paz vai reinar no seu coração. E isso ele deixa muito claro aqui. Por que será que ele foi com tanta tranquilidade um pouco mais para frente para a Cova dos Leões? Eu acredito que ele foi com tranquilidade, porque ele sabia da intervenção que Deus ia fazer por ele. Nós estamos aqui hoje trazendo isso. As intervenções de Deus, elas acontecem nas nossas vidas a partir do momento que nós cremos naquilo que nós estamos buscando. Deus não é um Deus de brincadeira. Deus, ele não é um Deus de plástico, ele não é um Deus de barro, ele não é um Deus de madeira, que tem boca e não fala, olho e não vê, ouvido e não ouve. Deus é o Deus vivo, é o Senhor dos exércitos, que fez o céu, a terra e tudo que nela contém, que alimenta os pássaros diariamente, que embeleza os lírios dos campos. É esse Deus que nós servimos, e é esse Deus que nos sustenta diariamente. E eu falo uma coisa, você quer fazer os reis perderem sono? Ore, porque foi o que aconteceu com o rei. Ele perdeu a noite de sono quando Daniel foi sentenciado a ser jogado numa cova de leões. Isso tem a ver com o seu ministério também. Você quer romper o céu com o seu ministério? Ore. A chave está aqui. Você só tem que ligar. E como que você liga? Vai para o teu quarto. Fecha a porta. É intimidade com Deus, é relacionamento com Deus. O ministério de Daniel era um ministério muito sério. Não era um ministério para qualquer um. 3 reis, através da vida de Daniel, tiveram que ver a glória de Deus, porque Daniel era um testemunho vivo andando no meio da Babilônia. Através da vida de Daniel, ele destronou os falsos deuses. Com o testemunho dele ser quem ele estava sendo, pelo chamado que Deus tinha escolhido ele para ser. Muitas vezes a gente não entende o nosso chamado. Muitas vezes Deus nos chama para fazer coisas que talvez a gente não gostaria de estar fazendo. Mas Deus tem um propósito em tudo. E nós fomos criados para dar glória ao nome de Deus. E se for para dar glória ao nome de Deus com a nossa vida, amém, que assim seja. É isso que Deus espera de nós. Você quer romper o céu? Você quer viver um sobrenatural de Deus? Você não precisa de algo muito grande. Aliás, você precisa de algo muito simples, porque Deus é simples. O Deus da simplicidade de um quarto foi o mesmo Deus que entrou na cova dos leões e fez eles virarem gatinho, porque para mim foi o que aconteceu. Eu vou acrescentar isso um pouco, porque foi o que eu acredito que aconteceu. Os leões não devoraram Daniel por uma intervenção de Deus, porque quando Deus lá em Gênesis criou todas as coisas, ele criou inclusive os leões. E eu tenho certeza que ali o Senhor estava mostrando o limite dele de todas as coisas, inclusive dos animais mais ferozes que existem. E Daniel conseguiu isso com bom êxito. Então, não interessa o que você está vivendo, não interessa a situação que você se encontra hoje. Não deixe de buscar a Deus, não se iluda e mantenha a lucidez. Ligue os teus pensamentos no alto, porque é de lá que vai vir o teu socorro. O teu socorro não vai vir de homem, o teu socorro não vai vir de mãos humanas, o teu socorro não vai vir da força do seu braço, mas vai vir da bênção que Deus decretou na sua vida. E aqui fala o texto, no começo no começo do livro de Daniel, que Deus colocou em Daniel um espírito de excelência. Deus, ele colocou, mas Daniel manteve. O que é mais difícil não é o que Deus nos dá,
O que é mais difícil é o ser humano fazer a parte que lhe cabe para manter aquilo e sustentar aquilo que Deus deu para fazer. E com esse espírito de excelência, ele foi diariamente, através da própria existência, glorificando o nome de Deus dentro das maiores improbabilidades. Ele teve que ter coragem, ele teve que ter ousadia, e ele só conseguiu isso porque ele sabia aonde ele estava depositando de manhã, à tarde e à noite a sua confiança. E eu quero concluir aqui com um texto de Mateus 14, 23, que diz que Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Jesus também tinha uma rotina de oração. Jesus fazia questão de manter isso. Muitas vezes ele deixava a multidão e ia orar, e muitas vezes sozinho. Mas eu acrescento, ele não estava sozinho, ele estava com o Pai. Busque isso incessantemente. O segredo da sua vitória está na oração que você faz com o seu Pai. Amém? Que Deus os abençoe, os guarde, que vocês possam continuar firmes na caminhada, que vocês continuem buscando a face do Senhor e que vocês possam ser testemunhos vivos de onde vocês forem, desse Deus que livra, que salva, que conserta e que no meio do vale, no meio da cova, no meio da fornalha, no meio de qualquer situação precária, ele atua com bênçãos gigantescas na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.